Olá a todos que nos assistem, é um prazer imenso estar aqui em mais um programa A Cidade, recebendo a audiência de vocês aí de casa, de toda a Nova Friburgo. O meu muito obrigado de sempre. E olha, nessa noite de hoje, a gente recebe com um imenso prazer, ninguém menos do que ele, André Matos, artista maravilhoso, cinema, televisão, Netflix, minissérie, tudo que vocês imaginarem, teatro, é claro, afinal de contas, nasceu no teatro, pai, mãe, artista. A gente recebe hoje ele. André, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Denis, é um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado aí à audiência desse programa maravilhoso. Vamos falar sobre arte, sobre alegria, né? Com muita descontração e muita reflexão. Você sabe que Bertolt Brecht, um teórico alemão, dramaturgo, diretor, dizia o seguinte: se você sair do teatro da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Então o teatro tem essa capacidade de levar as pessoas não somente ao entretenimento, como e principalmente à reflexão. O teatro é capaz de transformar uma sociedade. O teatro já foi a quarta força do poder na Rússia. E já um outro, Stanislavski, russo, que foi o primeiro homem que teorizou uma técnica de interpretação, dizia: se o teatro não serve para aprimorar e engrandecer o homem, esse homem não serve para o teatro. Então é disso que a gente vai conversar. Viu, gente? É isso que eu tô falando. E a gente estava falando ali embaixo, a gente estava batendo um papinho antes da gravação desse programa, e eu falei, poxa, André, eu fiz teatro também, coisa e tal, e eu adoro esse lance de ser artista. Aí veio o André de novo e me deu uma explicação. Artista é aquele que trabalha bem o ar. Nós vivemos entre um ciclo respiratório da inspiração e da expiração. Quando você nasce e é cortado o nosso cordão umbilical, a primeira coisa que a gente faz é inspirar. E a última é o último suspiro. Então nós vivemos entre um ciclo inspiratório e outro. Então aquele que trabalha bem esse ciclo, aquele que respira bem, é artista. Portanto, todos nós seres humanos somos artistas. Cabe a nós desenvolvermos essa capacidade, aumentarmos a nossa sensibilidade. No mundo globalizado que por aí corre hoje em dia, as pessoas cada vez mais voltadas para os seus smartphones, para os seus dispositivos, nós artistas, eu, você, todos nós, temos que ser capazes de melhorar a nossa condição de visão periférica, não somente ficarmos olhando para um determinado dispositivo, e se aumentar a capacidade de visão periférica e, principalmente, aumentar a capacidade de escuta. Porque a audição é um sentido involuntário. Querendo ou não, a gente está ouvindo coisas. Agora, a escuta, meus amigos, ela é feita com o coração. É isso que eu estou tentando levar o pessoal aí de casa, para entenderem o peso dessa entrevista de hoje. Para mim é um prazer muito grande, já falei isso para o André pessoalmente, vou falar para vocês aí de casa, sou super fã do trabalho, acho você maravilhoso, de verdade, curto muito, não é puxação de saco, nem elogio porque você está aqui na minha frente, é de verdade, é de coração mesmo. Que bom. E vamos lá, vamos comer. Você nasceu no teatro, né? Eu nasci no Teatro Tablado, da minha fada madrinha, Maria Clara Machado. Eu sou diretor da escola, professor. Lincoln Vargas, que está aqui também com a gente. Professor do Tablado. Meu amigo, professor do Tablado. Meus pais se casaram no Tablado. Então eu digo que eu sou do Tablado desde a minha vida pré-uterina. E se vacilar, eu fui concebido num daqueles camarins, você está entendendo? Então a minha história com o teatro vem desde... Meus pais fundaram o Tablado junto com a Maria Clara Machado, fizeram parte do grupo fundador, né, na verdade. Não fundaram, mas fizeram parte do grupo fundador. Então, desde então, eu estou em contato com o teatro. Eu acredito que o teatro cura, o teatro salva, a arte cura. Você sabe que na Grécia Antiga, as pessoas iam ao teatro para se curar, literalmente, como remédio para a sociedade. O teatro tem uma força, a arte, Denis, ela não é lazer nem entretenimento, não. A arte é uma necessidade humana básica. Nenhum homem será feliz enquanto não se tornar um artista. O mundo só será feliz quando todos os homens se tornarem artistas. Qual é a sua profissão, meu amigo que está nos assistindo? Se você não puder exercer a sua profissão, a moda da arte, com liberdade e criatividade, larga a sua profissão porque ela não é digna, porque você é um artista.
Você está entendendo? E a gente tem que dar à arte a dimensão que ela tem. E no meu caso, eu acho que a essência do meu artista está no teatro. Porque o teatro é a arte da democracia, do diálogo, do ator, do encontro. Esse encontro que nós estamos tendo aqui, ele nunca aconteceu. Ele nunca mais vai se repetir. Ele só acontece aqui e agora. Então o teatro também, assim como a vida, ele depende essencialmente da presentificação do nosso ser. As pessoas hoje em dia estão vivendo muito lá no futuro que ainda não veio ou lá atrás num passado que já passou. E estão esquecendo de viver o momento presente. A palavra presente é uma coisa maravilhosa. A gente precisa estar presente hoje em dia. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso que a gente está vivendo aqui é só o que a gente tem. Já dizia Renato Russo nas suas letras, né? Já dizia Renato Russo. E outra coisa também, essa questão dessa física newtoniana, né, que hoje em dia já está... Eu gosto de falar isso, ela já se ultrapassou pela física quântica, né? Porque, de acordo com a física quântica, o tempo só existe quando observado. Né? Por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui agora, ele já pode ter acontecido no futuro. Porque o que nos faz agora estarmos conversando aqui é que nós estamos, nesse exato momento, observando o tempo da mesma forma. Agora, isso pode ser um sonho meu. Pode ser um sonho teu. Pode ser um sonho dele. Você está entendendo? Essa aqui é a onda. E a arte vem para levantar essas questões. Você está entendendo? Para falar assim, cara, olha a dimensão que a vida tem. Quem nunca participou, quem nunca se aproximou um pouco mais da arte cênica, como a gente está falando aqui, da arte literária, que seja também, eu acho que as pessoas não conseguem entender, às vezes, o que falamos. Né? Por isso que, às vezes, o pessoal ligado muito à cultura tem aquela fama de ser meio zen. Mas não, eu acho que é uma questão de abrir a cabeça a um ponto. Eu mesmo, quando fui fazer teatro, foram descobertas incríveis, foram compreensões incríveis sobre não compreender. Você compreende o não compreender. E você começa a viver muito melhor. O que você está trazendo aí é verdade. Você começa a viver muito melhor, porque você começa a entender que tudo tem um porquê, mesmo que não tenha o porquê. Há mais coisas entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã filosofia, né? Então, fé é acreditar naquilo que você não vê. E na medida em que você sensibiliza o teu organismo, porque na verdade nós estamos passando essa breve passagem material aqui para uma evolução espiritual maior através da matéria. Então o teatro dá também a possibilidade de que a gente se sensibilize mais, né? E que a gente possa abrir a nossa mente para entrar em contato com essa esfera maior. Você falou uma coisa muito legal, que é a questão da literária. Também hoje em dia as pessoas cada vez leem menos, cada vez entram em contato com a literatura. As novas gerações cada vez perdem a chance de, ao entrar em contato com a arte, com a literatura, de entrar nesse lugar de conexão com o todo, com o uno. Aí vem o Olavo Bilac e diz assim: ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos a noite inteira. Enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, direis agora, tresloucado amigo, o que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Isso é Olavo Bilac. Então, se a gente entra em contato com a literatura, com o teatro, com a arte plástica, qualquer manifestação artística, você começa a melhorar a qualidade do seu amor. E ao melhorar a qualidade do seu amor, você será capaz mais de entender as estrelas, entender qual é o propósito, o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui. Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero como artista? Sabe? Eu trabalho na televisão,
no teatro, no cinema, sempre, desde pequeno. Mas até hoje eu estou na busca do meu propósito maior. Sabe? O que eu quero com a minha arte? Eu quero não só me curar, como também possibilitar que ao assistir a minha arte, as pessoas possam também se curar. Não porque se entram em contato comigo, mas porque entram em contato com a arte. E a arte cura, a arte salva. As pessoas se sentem representadas nos atos representados pelos atores. A arte é um exercício do pensamento inteiro para que nós possamos compreender os mistérios do mundo. Né? A arte é a verdadeira ciência. Eu acho a questão da arte do artista, me referindo à parte cênica, a melhor profissão que tem para você poder realizar todos os seus sonhos. Porque você pode ser o delegado de polícia que você sempre sonhou, você pode ser... E você vai aprendendo a se libertar disso e trazer isso até para a sua vida real. É porque, na verdade, a gente está vestindo o tempo inteiro máscaras, né, na vida, personas. Isso tem uma coisa que vai no campo da esquizofrenia, né? Porque Albert Foucault, o filósofo francês, fala sobre a esquizofrenia do ator. Porque o ator é aquele cara que acredita verdadeiramente e profundamente que ele é aquilo que ele sabe que ele não é. Então, Nísio da Silveira dizia que o ator e o louco são a mesma pessoa, só que o ator volta. O louco fica naquele lugar. Mas também tudo é ponto de vista. Louco por quê? No ponto de vista dele, louco somos nós. Sim. Agora, o artista tem essa condição de transitar lá e cá. É como a meditação transcendental. Eu faço meditação transcendental. E quando você entra no campo da criação, que você mergulha lá por milésimos de segundo, é o momento que você está fora da mente e, ao mesmo tempo, na mente. Então, esse trânsito entre a loucura sob controle... Eu tinha um professor, Bernardo Jablonski, que ele dizia que atuar é loucura sob controle. Isso é um barato, você poder ser... Eu posso ser quem eu quiser no teatro. Eu posso ser quem eu quiser. Olha que Será profissão. que esse sob controle... Maravilhosa, profissão maravilhosa. Será que esse sob controle ele estava se referindo aos casos das pessoas que às vezes não conseguem voltar e mergulham no personagem e demoram muito mais tempo, precisam até fazer alguns tipos de trabalho para poder sair da personagem? O ideal é que você ganhe dinheiro suficiente para você se preparar para fazer uma personagem, mergulhar profundamente nela e depois ter um tempo para sair mesmo. Entende? A gente tem exemplos aí de atores que não conseguiram sair, que se mataram, enfim, Heath Ledger, o Coringa, não o Joaquim Phoenix, que faz maravilhosamente. Né? Aliás, eu já vi o Coringa 2 duas vezes, eu estou apaixonado. Aquele trabalho dele é surreal de bom. Nossa, eu sou fã. O meu sonho é ser esse ator, sabe, que você está falando. E mergulha, né? Daniel Day-Lewis, quando fez o Abraham Lincoln. Maravilhoso. Que também ele ganhou o Oscar por esse projeto, e quando ele declararam que ele era o vencedor, ele ainda estava no Abraham Lincoln. A mulher dele agarrou ele, tipo assim, calma, vai lá. Porque a gente vai profundamente para esse lugar. Diferente aqui a gente tem que estar no estúdio de televisão de manhã, tá no teatro à noite, pagar a conta do coisa, não sei o quê, babá, né? Enfim, não acontece tanto assim. Salvo raras exceções, né? Então, mas o grande barato da arte dramática, que é essa que a gente está falando, é você ter a possibilidade de mergulhar naquela história, mergulhar. Quando eu começo o meu espetáculo, nós vamos falar dele aqui. Sim. Eu estou fazendo 2 espetáculos aqui, produção do Lincoln Varga, meu parceiro. Um é o Dedé Show, que nós vamos fazer no dia 16 de novembro agora, no Teatro Municipal. E o outro, Minha Futura Ex, é um projeto cultural maior em dezembro, no fim de semana de 6, 7, 8 de dezembro, que nós vamos trazer 3 peças, uma oficina, debates. Então, esse projeto que a gente começa hoje, estamos tendo aqui a oportunidade, estou pela primeira vez falando isso na mídia, é um projeto grande que começa agora no dia 16 de novembro,
no Teatro Municipal, Dedé Show, que é um espetáculo onde eu represento a história da minha vida e vou permeando ela com os personagens do Deputado Fortunato, do Tropa de Elite, o Dom João VI, do Quinto dos Infernos, Pachola, dos Mutantes, esses mais conhecidos, né? O Meu Querido, Eu Te Amo, da escolinha do professor Raimundo, e através da história da minha vida e passando por essas personagens, a gente vai refletindo sobre a condição humana, sobre qual é o politicamente correto, porque eu sou egresso do humor, né? Eu sou humorista, comediante, e me orgulho muito disso. André, eu vou te interromper, a gente vai chamar um intervalo. No segundo bloco a gente começa falando sobre o que o André estava falando agora e a gente já volta. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cardio. Anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa A Cidade de Hoje, recebendo com imenso prazer André Matos aqui em nossos estúdios. André, a gente estava falando que você começou, seu veio é na comédia. Eu sou um comediante, me orgulho muito disso, porque não só por formação, também como pelo meu DNA. Meu pai foi um grande comediante também, eu sou egresso meu mestre maior, Chico Anísio, um homem, meu padrinho, que me levou para a televisão, que me colocou. Como é que foi isso? Havia um programa na TV Globo de novos talentos, então eles fizeram testes e eu entrei, Lúcio Mauro Filho, Heloísa Périssé, Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, uma galera que naquela época era jovem, né? E isso já faz muito tempo. E ali eu comecei a trabalhar com o Chico, e o Chico Anísio dizia o seguinte, e eu guardo isso até hoje, ele dizia: Dedé, todo comediante é um grande ator. Nem todo ator é comediante. Porque a comédia, ela tem uma coisa de time, de ritmo, assim como a vida, né? Nesse momento nosso coração está pulsando aqui, ritmado. E o comediante entende essa questão desse ritmo. Ele joga com isso. E eu sou um ator abençoado porque eu transito tanto no drama como na comédia. E aí o Chico Anísio me explica dessa forma. Ele diz, todo comediante é um grande ator. Nem todo ator é comediante. O Charlie Chaplin dizia o seguinte, o humorista pode ser tudo, até mesmo engraçado. Né? Porque as pessoas usam a palavra comediante, humorista, às vezes num sentido pejorativo, isso é um equívoco. Assim também como as pessoas usam a palavra amador
no sentido pejorativo. Também é um outro grande equívoco, porque já dizia Maria Clara Machado, amador é aquele que ama o que faz. Você toca nesse assunto, que é uma coisa, às vezes, que eu bato muito na tecla, não sei se é só uma coincidência de quem gosta da questão da arte, que é o respeito ao que se fala, a literalidade da expressão. Algumas pessoas dizem, poxa, Denis, você às vezes é meio cri-cri, você fica levando tudo ao pé da letra. Mas eu entendo a responsabilidade da palavra como um ato de comunicação extremamente importante, porque se a partir do momento que eu começar a dar derivados que não existem na língua, na comunicação, né? Porque nós não temos dialeto aqui. Então, assim, a partir do momento que eu começar a apelidar ou parafrasear, distorcendo o conteúdo da palavra que eu estou emitindo, eu não consigo me comunicar com você. Então, eu tenho duas formações de teatro e comunicação. E também direito. Então, quer dizer, teatro, comunicação e direito. Nas três, por exemplo, se eu mudar o que eu estou dizendo ou o sentido do que eu estou falando, não vai haver comunicação nem com o meu parceiro de cena, nem com o meu colega de trabalho, e nem com o público. Com certeza. E o teatro é a arte da palavra, né? É a arte do ator. E eu vou além. A força da palavra. A palavra tem força criadora. Tudo aquilo que você joga para o universo através da expressão da palavra ou do pensamento, o universo te dá. Ele te retorna. O universo é como o gênio da lâmpada. Ele realiza os teus desejos sem questionar. Se o universo trabalha como o gênio, se você encontra o gênio, ele diz assim, olha, você tem 3 pedidos, você pode pedir o que você quiser. E no primeiro pedido você diz, eu quero morrer, ele pega e te mata, ele não questiona, diz assim, pô, você está doido, rapaz? Estou te dando 3, né? Agora a vida, o mundo, o primeiro você quer que eu te mate, ele imediatamente te mata. Assim é a força da palavra. Toda palavra que eu jogo para o universo, ela tem uma força criadora muito importante. Então temos que tomar cuidado para não falar coisas e depois dizer assim, perdão, eu não queria falar isso. Então para que falou, né? Já foi. Já vibrou. Já está vibrando a sonoridade, as ondas sonoras já estão aí. Então, a importância fundamental também do silêncio. Através do silêncio, você dá escuta ao seu interior e para de falar besteira, porque hoje em dia as pessoas estão falando tanta besteira. Que lá vai o ditado, né? Boca fechada não entra mosquito. Boca fechada não entra mosquito. E a internet hoje em dia, todo mundo é dono de verdade, todo mundo fala o que quer. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que a gente chega a pensar que a burrice é uma ciência. Porque a burrice hoje em dia, ela impera na internet. Que gera ignorância, que gera violência, que gera agressividade. E aí porque as pessoas não têm mais o interesse em reflexionar sobre as causas, sobre as coisas, sobre as situações. Elas simplesmente pegam uma informação e passam, copia e cola. Aí você fala, caraca, estou sendo bombardeado por uma inteligência burra que não me interessa. E eu sou obrigado a ver estas manifestações de idiotice no meu telefone. Então, por isso que eu medito. Para eu me reconectar com o campo da criação, com o meu ser interior. Melhorar minha qualidade de escuta. E para que eu possa melhorar a qualidade da minha escuta, eu tenho que ouvir os outros. E não só falar. Isso o teatro também é maravilhoso porque ele melhora a nossa condição de escuta. Sem dúvida. Agora, vou te fazer uma pergunta diante de tanta amplitude de raciocínio, de tanta abertura de mente para compreensão. O que é que você foi fazer engenharia? Nossa, essa história... Com 18 anos, 17 anos saindo da... Ciência exata, praticamente. Pois é, não, eu não cheguei a fazer. A parada foi o seguinte, eu com 17 anos tinha que fazer vestibular. Naquela época o vestibular, o SES Gran Rio, que era o vestibular do Rio de Janeiro, era múltipla escolha.
Tinha os computadores eram aqueles imensos ainda, você furava o cartão de resposta na múltipla escolha. E um monte de gente nem vai lembrar disso. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sou um homem de 63 anos, né? Então, eu não sabia qual a profissão, que é também um crime hoje em dia. Mais cedo ainda, as crianças estão tendo que resolver o que vão ser da vida, com 16 para 17, já estão fazendo vestibular. E naquela época eu não sabia o que fazer. O meu pai também foi engenheiro civil elétrico. Eu falei, eu vou fazer engenharia. No primeiro dia da prova do vestibular, eu olhei para aquela prova e pensei, cara, vai que eu dou uma sorte, chuto essas respostas todas e passo para engenharia, eu vou ser o homem mais infeliz desse mundo, eu não quero ser engenheiro. Aí imediatamente eu levantei, abandonei o vestibular. Largou a prova para lá. Larguei a prova e o vestibular inteiro. Cheguei em casa para minha mãe e fiz, mãe, não vai rolar, eu sinceramente não é a minha onda. E ela falou, o que você quer fazer? Eu diria, eu quero ser ator, como meu pai, como você, minha mãe também era atriz. 17 para 18. Já estava fazendo teatro, mas estudando, né? Eu quero ser ator. Só que o ator, a faculdade de teatro no Rio naquela época era FEFIES, na Praia do Flamengo, era complicada, era meio mal vista e o cacete. Aliás, a arte em geral, ela sempre tem essa coisa mundana, marginal, à parte, à margem, né? E aí eu falei, mas a faculdade lá e tal, o que mais você quer fazer? Eu quero fazer cinema. E o cinema era na UF, que é em Niterói. Ainda é até hoje, uma faculdade maravilhosa de cinema. Só que a UF era longe, eu morava no Leblon, nasci no Leblon, na Zona Sul. Para ir para Niterói todo dia, eu falei, puta merda, cara, a UF é longe. O que mais você quer fazer? Eu falei, eu gosto de educação física. Aí eu entrei para a faculdade de educação física. Naquela época você já era gordinho ou não? Não, sempre fui. Sempre fui, mas eu nasci na praia, então eu sempre malhei, peguei onda, sempre fui ligado ao esporte. E aí eu fui fazer faculdade de educação física, me formei, na época eu lutava karatê, e sou nadador, amo nadar até hoje. Então me formei em educação física e quando terminei a faculdade de educação física em 1982, já fazendo teatro, falei, cara, meu negócio é o teatro mesmo. E aí eu assinei minha carteira profissional em 1982 como ator e trabalho até hoje nessa profissão. Mas você foi estudar fora, não foi? Estudei na Inglaterra. Estudei na Inglaterra, teatro, cinema e televisão, na Arts International, que também é um lugar incrível, onde eu pude também desenvolver as 3 linguagens juntas, o teatro, o cinema e a televisão. A gente vivia numa fazenda em que eles transformaram os estábulos das fazendas, os celeiros, aquela história toda, em estúdios. Então você passava pelo teatro, pelo cinema, pela televisão. Era uma cidade da Inglaterra, 40 minutos de Londres de trem, que chama-se North Yorkshire. Então tinham 3 grupos de alunos. Um fazia a peça, o outro grupo filmava a peça, e o outro reproduzia isso ao vivo para a cidade. E depois, na próxima, você mudava. Então você fazia tanto a pós-produção, a produção do cinema, você fazia como ator todo o processo. E o tablado é uma escola da mesma forma. Ela ensina o seguinte, você tem que saber tudo em teatro. Em teatro eu já fui iluminador, já operei luz, já operei som, sou diretor, sou produtor, sou ator, já pintei cenário, já fiz bilheteria, já atendi telefone, passei por todas as áreas, na minha carteira profissional eu sou produtor, diretor, ator, operador de luz, operador de som. Então a gente tem que passar por todas as áreas, não somente para que a gente tenha uma visão bem grande do que a gente faz, como também para aprender a respeitar os outros profissionais. Fundamental. Você está entendendo? Porque nós estamos aqui conversando, mas aqui atrás tem uma galera trabalhando. Fundamental. Então é importante que a gente possa entender um pouco. Quando eu estou num estúdio de televisão, eu entendo de câmera, eu entendo de som, eu sei me colocar na luz, porque eu já passei por todas essas atividades. Então, isso é uma coisa também que a gente pode levantar, que as novas gerações não estão importadas na formação mais, infelizmente. Eles já querem um retorno imediato. Um garoto com 7 anos, eu acabei de fazer uma novela no SBT agora, que tem uma turma só da garotada,
Alguns deles já entram nessa coisa da fama, de ficar famoso fazendo televisão, e já não querem mais estudar, não querem se formar. E aí, meu amigo, não vai. Famosa pergunta, o quanto eu vou ganhar? Já estou ganhando, já estou tocando a vida, não preciso mais nada. Outro dia eu vi uma colega minha... o vazio que isso vai causar, às vezes já é tarde. Outro dia eu fui numa entrevista de uma rádio com uma colega, maravilhosa, amo de paixão. E a pergunta foi, qual é a linguagem que você mais gosta? O teatro, o cinema e a televisão. Aí eu comecei a falar, como a gente está conversando aqui, porque eu me emociono, eu gosto de falar isso. Fiquei falando horas com o cara, horas não, claro, porque é um programa de rádio, mas fiquei falando uns 15 minutos sobre a importância do teatro, não sei o quê. Quando ele perguntou para ela, e você, o que é mais importante? O que você gosta mais? Teatro, cinema e televisão. Aqui me pagar melhor. Realmente é um vazio que você não tem o que agregar. Dinheiro é bom, é maravilhoso. Mas essa é a consequência de um trabalho. Mas a pessoa, é o que você falou aí desde o começo, quando o Chico Anísio falou, e quando outros grandes, vou dizer autores, né? Porque Chico Anísio é um autor maravilhoso também. Sim. Inclusive, queria te perguntar isso no próximo bloco, eu pergunto a respeito se você já conheceu alguém parecido com Chico Anísio? Depois você me responde. Vou para o intervalo, eu volto já. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cardio, anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Voltamos com o terceiro bloco do nosso programa, recebendo hoje com um imenso prazer o gigante da arte brasileira, André Matos, aqui em nossos estúdios. André, a gente estava falando, eu falo gigante porque eu sou seu fã mesmo. Não é por causa do meu tamanho, não, né? Não, é por causa do tamanho da arte desse homem. A gente estava falando aqui a respeito do vazio de hoje em dia, de alguns profissionais ligados à arte. Sim, não vou desvalorizar a arte por causa do profissional, porque não vem ao caso. E eu ia te perguntar, fechei o segundo bloco para te perguntar isso. Você já conheceu alguém que você pudesse dizer que chegava perto do tamanho que Chico Anísio foi? Olha, o Chico Anísio né? Porque eu converso com ele sempre. Ele é a arte dele perpetua, né? Não tem... A arte dele perpetua, ele é um gênio,
um homem que fez mais de 200 personagens, ele veio do rádio, ele fez a história da televisão brasileira, ele fez parte do primeiro grupo fundador da TV Globo, Walter Clark, Chico Anísio. O videotape veio para a TV Globo porque o Chico Anísio teria que contracenar com ele mesmo. Então ele é um homem de uma importância na cultura do nosso país, magnânima, é um gênio, e eu tive a honra e a oportunidade de conviver com ele, conversava com ele, ele me deu uma grande... O homem que mais me deu oportunidade na televisão foi Chico Anísio, converso com ele até hoje, e o Chico, ele tinha uma coisa criativa, e mais do que isso, de uma generosidade, de uma humildade, porque o Chico Anísio inventou a escolinha do professor Raimundo, onde ele empregava toda a velha guarda do humor, e ele era o escada do programa. Entende? Ele era o dono do programa, mas ele criou esse programa para que as pessoas brilhassem, não ele. Ele era só o mediador ali. Ele era o escada. Você sabe, o escada no humor é como o levantador do vôlei. Ele levanta para o outro cortar. Então o professor Raimundo, ele levantava a bola para o Rolando Lero cortar, para o Lúcio Mauro Filho, Rogério Cardoso, Zezé Macedo, enfim, toda aquela turma, e eu tive a oportunidade de também fazer parte desse grupo. Eu ficava olhando aqueles caras e dizendo assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo a maior escola da minha vida e ainda estou ganhando para fazer isso. Então o Chico Anísio deu essa oportunidade. Eu fui casado, meu primeiro casamento eu casei com a Heloísa Perissé, a Lolo, uma artista maravilhosa. E quando você me pergunta se eu conheci alguém que parece com o Chico Anísio, eu acho que a Heloísa parece um pouco. Por quê? Porque ela escreve muito, ela representa muito bem, ela é uma humorista, uma comediante maravilhosa, ela faz drama maravilhosamente bem. Não à toa ela casou depois com o filho do Chico Anísio, com o Lug de Paula. Ela também faz parte dessa família Anísio, né? Estados Anísios do Chico Anísio, da qual eu também me considero parte, e sou muito feliz, muito honrado com isso. A gente era casado, ela acordava de madrugada e saía para a Olivettezinha, para aquela máquina de escrever, e começava a escrever sem parar. Eu imagino o Chico Anísio fazendo isso também, porque a inspiração, ela vem do cosmos, do universo. Então, eu acho que eu tive com o Jô Soares também, outro gênio também, que eu tive a honra de conhecer. Maravilhoso, né? Mas esses caras, gente, eles são únicos e insubstituíveis. Alguma coisa fora do normal, não se acha. Fora da curva, e são homens com quem eu tive a chance de conviver. O Chico Anísio, para mim, ele foi... Eu estava contratado da TV Globo com filho pequeno, minha filha pequena, as duas, bem pequenininhas. Eu era contratado da TV Globo, e o Walter Avancini, que foi um diretor, talvez o maior diretor da teledramaturgia brasileira, ia dirigir uma novela na TV Manchete, extinta TV Manchete. Eu queria muito trabalhar com a Avancini. É um desses caras que você não pode deixar de trabalhar. E ele estava já morrendo, doente. Aí eu fui comentar com o Chico Anísio. Emoção, cara, é fogo, né? Ela vem. Eu fui comentar com o Chico Anísio e ele falou assim, você tem que trabalhar com a Avancini. Ele é um mestre. Eu falei, mas Chico, eu estou contratado aqui, TV Globo, minhas filhas e não sei o quê. Plano de saúde, contrato, salário. Ele falou, você vai pedir... Você vai pedir demissão hoje. Vai trabalhar com a Avancini. No dia seguinte que acabar a tua novela, eu vou te contratar de novo. E assim ele fez, cara. Ele me deu a oportunidade de aprender e me garantiu o trabalho a vida inteira. Não só comigo, também o Chico Anísio, no final da vida dele, ele tinha assim vários, não é só um nem dois não, vários artistas que não podiam mais trabalhar e o Chico dava salário para eles. Do bolso dele. O Chico Anísio, quando faleceu, eu estava no hospital com ele, com os filhos dele. Eu me emociono muito falando dele porque ele foi... Meu pai morreu, era muito cedo, era muito jovem, sabe?
E meio que o Chico Anísio substituiu assim, esse lugar do pai, do conselheiro. E eu me sinto muito honrado de poder ter partilhado um pouco da vida desse homem. Ele era um gênio, ele é um gênio, ele é um... Eu não me incomodo de chorar na frente de câmera para falar do Chico Anísio, não, porque o Chico Anísio é um gênio. E não existe mais gênios. Eu falo isso porque também sou um mega hiper admirador do trabalho dele, fantástico, maravilhoso. Ver a representação também do filho dele fazendo a escolinha é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Chico Anísio só na Barra da Tijuca, no Barra Garden. Eu só tive a oportunidade de ver um show dele. Aqui em Friburgo ele marcou uma apresentação, mas ele já estava passando por dificuldades de saúde, não pôde vir. Aí mandou um filho dele também, não me recordo o nome, um que fazia até a escolinha. André Lucas. O policial. André Lucas. Polícia! Peuça Cidrilha a polícia. Isso aí. Ele veio aqui no antigo 746, que era uma casa era um American Bar, praticamente. E também foi muito prazeroso, sabe? Assistir, sentir a representação. Eu não sei se essa coisa está mais ligada a gente que ama muito a arte, que a gente sente de outra forma. Parece que é isso, não é só um evento, não é só um show. É ver o Chico Anísio, é ver a representatividade, a representação. Eu me refiro realmente à representatividade dele, porque está em muitas coisas. E a representação do trabalho, quando você sente a pessoa incorporando aquilo, sabe, André? Eu estou emocionado de ver você emocionado, entendeu? Não, eu acho assim que, puxando um pouco a sardinha pro lado também dos espetáculos que a gente vai fazer aqui em Nova Friburgo. A gente vai falar disso já, mais aprofundadamente, mas pode falar. O que as pessoas devem esperar desses espetáculos é exatamente o que elas estão vendo aqui. O que as pessoas devem esperar ao assistir o Dedé Show, dia 16 de novembro, no Teatro Municipal. Ou depois o projeto cultural, que nós vamos trazer 3 espetáculos, oficinas, debates, no Nova Friburgo Country Club. É isso que vocês estão vendo aqui. É falar sobre arte, é se emocionar, né? É falar e ter o entendimento de que a gente deve melhorar a nossa condição de ser sensível, né? Isso, os 2 projetos são um family show também, sabe, Denis? É um projeto para toda a família. Então, a partir de 12 anos em diante, você pode ir com as suas crianças, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua babá, pode ir a família inteira. E no final a gente conversa, a gente debate. Então, o que deve esperar do espetáculo? Humor. Alegria, você está entendendo? Risada e reflexão. De onde você tirou essa ideia de compor isso tudo num espetáculo? Da história da minha vida, Eu sempre tive vontade de fazer... O Domingos Oliveira, que foi um grande mestre que eu tive também, que dizia que o monólogo é a maioridade do ator. Então o primeiro monólogo que eu fiz foi o Diário de um Louco, do Gogol. E a partir daí, eu sempre tive muita vontade de contar a história da minha vida, de representar sozinho em cena, o que facilita muito em termos de produção. Hoje em dia, você viajar, para viajar sozinho é mais fácil. Então, eu pensei na história da minha vida, pensei em trazer essas personagens conhecidas do público em geral, o público da televisão, do cinema, e, ao mesmo tempo, exercer a função que eu mais gosto de fazer também, depois de estar com as minhas filhas, que é essa necessidade que eu tenho de falar daquilo que eu amo. Eu amo representar, né? O teatro, para mim, é o meu lugar. Quando eu não estou com as minhas filhas, quando eu não estou num teatro representando ou falando sobre teatro ou dando aula de teatro, a vida perde um pouco o sentido para mim. Então, eu vivo quando eu estou representando, quando eu estou dando aula, quando eu estou falando sobre teatro, sobre arte, quando eu vou ao cinema, quando eu vou ao teatro, quando eu leio um livro. Isso eu vivo. Quando eu não faço isso, eu espero. Eu espero estar novamente nesse lugar. E aí veio essa necessidade de falar isso para as pessoas, para o Brasil, entende? Nós vamos viajar também para Lisboa, Coimbra, Braga. Então,
Temos na nossa equipe, o Lincoln trabalha comigo há muitos anos, ele também está presente no espetáculo, ele é um músico do espetáculo, tem música ao vivo. Então é um espetáculo que vocês vão ter poesia, vocês vão ter prosa, vocês vão ter canto, vocês vão ter música presente o tempo inteiro. É quase que o Lincoln, você sabe, é uma orquestra ambulante, né? O Lincoln Vargas. Talentosíssimo. Talentosíssimo. Então nós vamos colocar essa música também presente, as pessoas vão poder cantar, quem canta seus males espanta, quem fala poesia, falando de prosa. Então a ideia é essa, é viajar como no o Capitão Tornado, aquele filme maravilhoso, que... voltando lá para os primórdios da arte teatral, a gente vai viajando e fazendo espetáculo, viajando e fazendo espetáculo. O espetáculo é muito gracioso, porque as pessoas riem do início ao fim. Então a gente vai falar um pouquinho mais dele agora no quarto bloco, com a presença de Lincoln Vargas aqui. A gente já volta. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cardio. Anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Voltamos com o quarto bloco do nosso programa, recebendo hoje André Matos, ator também, diretor, enfim, e hoje Lincoln Vargas aqui com ele nesse quarto bloco, tá atuando nesse grande espetáculo que vai acontecer, Dedé Show, dia 16 de novembro no Teatro Municipal aqui de Nova Friburgo, como músico e também produtor. Exatamente. Lincoln, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis, é um prazer estar aqui de novo. Estou muito feliz de estar trazendo o Dedé aqui para Friburgo, porque é um cara que é super disponível e tem muito que acrescentar e que ensinar para a gente. Então a gente vai ter essa jornada aí, o espetáculo no dia 16, mais alguns espetáculos em dezembro. E aí estou feliz de trazer ele aqui e apresentar a cidade para ele. Feliz estou eu que você o trouxe. Claro. Feliz estou eu que você o trouxe aqui. Tá fascinado. Vamos falar aqui um pouquinho, Lincoln. Olha, ele falou aqui que você é um grande parceiro dele. A gente sabe que você é professor do tablado há muito tempo, né? Sua filha mora aqui em Friburgo também, a gente conhece. Nós também já tivemos vários trabalhos juntos. Um prazer muito grande receber o Lincoln aqui. Como é que nasceu essa parceria de vocês, essa ideia aí, vamos fazer Friburgo, vamos trabalhar Friburgo? Então, o Dedé, a gente se conheceu no tablado, claro, já trabalhamos muito lá e também fiz muito trabalho com ele viajando, a gente viajou muito com o espetáculo. Tinha um espetáculo do André com o Pasquim, que a gente viajou o Brasil inteiro, ficamos anos viajando. Então isso trouxe uma proximidade muito grande, porque você quando faz turnê, né, você vira família da pessoa. E aí, desde então, fomos trabalhando muito. E já há um tempo que a gente já quer trazer os espetáculos para cá, para Friburgo.
Só que eu não estava voltado para isso. Como na pandemia eu trouxe minha base para cá, estou com um estúdio aqui em Friburgo, me voltei a fazer mais coisas em Friburgo, estou fazendo os documentários aqui, aí eu falei, Dedé, é a hora da gente voltar e fazer o espetáculo. E nesse espetáculo você atua musicalmente ao vivo. O Dedé Show é tudo ao vivo, é música o tempo todo, é presença de música gravada, tocada ao vivo, mas música eletrônica, música sem ser eletrônica, música analógica, e o Dedé cantando e aí fazendo as pessoas cantarem. E a gente passa pela diversidade também da história da música, a gente canta partes pequenas de Tom Jobim, Cartola, Djavan, muito bom. Enfim, isso é um barato também, porque também a gente pode contar a história, como a gente já conversou muito sobre arte aqui, né? Pode-se contar a história da civilização humana através da arte, através da música, através do cinema, através do teatro. Então, além de contar a história da minha vida através do teatro, a gente também passa por toda essa cronologia musical da minha vida, sabe? Então é um barato. E o Lincoln, como é um grande músico, a gente faz uma parceria muito boa e as pessoas cantam junto. Você está entendendo? Isso é maravilhoso, porque quando você vê o teatro, tá todo cantando junto, vira uma corrente, uma onda de emoção. Debatem, conversam. Maravilhoso. Chega falando, faz um comentário, aí o André vai junto e... Então o espetáculo tem muita interatividade durante o espetáculo. O espetáculo ele é brechtiano por excelência. Você sabe que o teatro épico brechtiano é aquele que rompe com a quarta parede, ao contrário do Stanislavski, que a gente representa como se fosse uma quarta parede fechada, e o Brecht quebra. Então o tempo inteiro eu estou dialogando com a plateia, estou debatendo, as pessoas se manifestam. Nesse espetáculo Dedé Show do dia 16 de novembro no Municipal e no outro, Minha Futura Ex, que eu vou fazer em dezembro no Country Club, no Nova Friburgo. Então, é uma coisa, parece que você está na arquibancada do Maracanã. As mulheres tomam partido da Ethel, que é a minha ex-mulher, e os homens tomam o meu partido, e fica aquele diálogo entre o artista e a plateia que é maravilhoso e que não tem fim. É com muita gratidão que eu hoje faço esses espetáculos em que a plateia se manifesta. Tá entendendo? A plateia interage com a gente o tempo inteiro. Se alguém da plateia quiser subir e fazer parte, tá valendo. Você está entendendo? É o teatro popular de volta, é o teatro com toda a sua popularidade, o seu sentido popular na sua essência, entende? Então, esse é um grande barato também, que são espetáculos populares. Esse espetáculo está sendo apresentado pela primeira vez? Não. Está circulando. Não, como é que você sentiu? Quais foram as principais reações que você já sentiu desse espetáculo no público? Essas que eu estou dizendo, quer dizer, o Dedé Show, que é esse monólogo que eu conto a história da minha vida, eu estou o tempo inteiro em diálogo com a plateia. E são coisas incríveis, porque já houveram várias ocasiões em que as pessoas dizem, foi a primeira vez que eu fui ao teatro na minha vida e eu amei. Então você ouvir isso é uma bênção, porque tem esse diálogo. Então eu pergunto coisas, eles respondem, ou eles me perguntam, eu respondo, eu canto, eles respondem, eles cantam, eu respondo. O tempo inteiro tem esse diálogo. E no Minha Futura Ex, esse espetáculo de dezembro, acontece a mesma coisa, porque a gente trata de um casal que está em vias de assinar o divórcio, subindo para o escritório do advogado, quando de repente a luz e a energia acabam no elevador, eles ficam presos ali dentro. E aí começa uma DR maravilhosa, e aí sim, nossa, as mulheres tomam o partido dela completamente, os homens os meus, é uma confusão maravilhosa, você está entendendo? E no final... já também houveram várias ocasiões, que eu também viajo com esse espetáculo há muito tempo, em que o pano abre para a gente agradecer, eu vejo um casal se beijando, eu digo, meu Deus, olha que maravilha, terminar um espetáculo e ver os casais se beijando, a mulher vira para mim e diz assim, ele não me beijava há 3 anos. Você está entendendo? Então olha a força do teatro. O teatro é capaz dessas coisas, você está entendendo? Então, é um prazer. Dizer, ainda te surpreende depois de... Sempre.
O teatro tem que surpreender a todos os instantes. Até quando você não faz um monólogo, porque você é comunicador, você é jornalista, é advogado. Inclusive eu já dei aula de teatro na Faculdade Bennett de teatro, onde a gente improvisava nas tribunas. De direito. Porque o teatro é tribuna. Sim. Faculdade a de Direito. A interpretação é para a pessoa se soltar e saber traduzir na sua apresentação aquilo que ela precisa defender ou acusar, enfim. Não, e eu digo tribuna no seu sentido mesmo etimológico da palavra, porque o teatro, como eu falei aqui no início, ele tem que fazer as pessoas refletirem e discutirem sobre a sua realidade. Então eu provoco a plateia e a plateia reage como uma tribuna. Eu concordo, eu não concordo. O Dedé Show, por exemplo, tem um bloco que eu dedico somente a piadas hoje politicamente incorretas. Ah, que interessante, porque hoje ninguém quer nem tocar nesse assunto. Exato. E aí eu levanto esse questionamento que eu trabalho durante 10 minutos com piadas politicamente incorretas e a plateia vem abaixo de tanto rir. Batem palma em cena aberta, riem do início ao fim, mas riem de se acabar. Aí eu paro o espetáculo e digo assim, olha só, eu queria aproveitar uma pausinha porque eu preciso respirar, vou tomar uma aguinha, e eu queria levantar uma reflexão com vocês. Essas piadas têm graça? Aí a plateia entra num silêncio sepulcral. Eu digo, porque eu confesso que eu, como comediante, como humorista, eu estou meio confuso. O que é que tem graça, o que é que não tem graça hoje em dia? O que é politicamente correto? O politicamente correto é correto? É, o politicamente correto é correto. Se ele é politicamente correto, ele é correto. Mas é difícil, porque às vezes eu falo um negócio na minha casa e minha filha diz assim, pai, você não pode falar isso não. E ela está certa. Eu digo assim, mas filha, eu falo isso a minha vida inteira. Acontece comigo também. Eu também estou certo. Eu acho que tem um desequilíbrio, uma desarmonia desequilibrada das gerações. A gente tem que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Aí minha filha vira para mim e diz assim, não é não, pai. Isso não é desarmonia, desequilíbrio de gerações. Isso é um problema estrutural, racista e homofóbico da nossa cultura, do nosso povo, da nossa gente. Já vem de muito tempo. Mesmo silêncio que aconteceu aqui, sim, acontece no teatro. E eu falo assim, vocês não vão falar nada não? Eu digo, vocês há pouco estavam rindo de gargalhar dessas coisas todas. Levanta essa questão. Eu falo, porque se vocês quiserem, a gente começa um debate aqui e eu paro a peça para a gente conversar. Um ou outro fala uma coisinha, a gente fala, então vou continuar a peça, aí eu vou embora. Então, quer dizer, essa questão mesmo, para o humorista, para o comediante, como é que você pode... E aí é que eu digo, falo do humor com reflexão, que é a minha verve, né, de linguagem, é um estudo da minha linguagem, é um estudo que eu estou desenvolvendo dentro do teatro. Como você ser muito engraçado, mas com questionamento. Ariano Suassuna dizia o seguinte... que, se referindo a Freud, o psicanalista, que dizia o seguinte, o cômico é o obsceno embutido no simbólico. O cômico deve ser o obsceno embutido no simbólico, de acordo com Freud. O ideal do cômico é o obsceno embutido no simbólico. E para isso ele ilustrava uma história muito interessante, Ariano contando, que havia em Campina Grande uma feira onde havia um profeta que ganhava vida profetizando a vida das pessoas. E o cara chegou para ele e disse, você é um charlatão, é mentira, você não profetiza nada, isso tudo é blá blá blá, você é um mentiroso. E o profeta disse, não, eu realmente sou capaz de profetizar a vida dos outros. Isso é um blá blá blá, um mentiroso, charlatão. O profeta disse assim, olha só, se eu disser para você agora, aonde seu pai está agora, você acredita em mim? Eu nunca vi seu pai, não sei quem é seu pai. Mas se eu disser onde ele está agora, você acredita? O cara olhou para o profeta e disse, porra, se você disser para mim agora, onde meu pai está agora, nesse exato momento eu acredito. O profeta fechou o olho e disse, seu pai
está tomando uma cerveja num boteco aqui ao lado em Campina Grande. O cara disse, pô, meu irmão, agora tu se ferrou. Eu falei de propósito para te sacanear. Porque o meu pai morreu há 12 anos. O profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai mesmo tá tomando uma cerveja em Campina Grande. Tá entendendo? Quer dizer, o cara chama o cara de filho da... embutido numa história, um simbólico, você tá entendendo? Esse é o grande barato, esse é o legal. Porque o que se faz hoje em dia é tratar o humor de uma forma terrível. Os caras estão ganhando milhões de reais aí, falando mal, sendo homofóbicos, falando mal de doentes físicos, fazendo piada com cego, com perneta, enfim... Entende? Isso é terrível. Até que ponto a sociedade? Porque eles enchem, eles lotam os teatros. Então, aquela história que a gente falou aqui, depende do ponto de vista. Quem está certo, quem está errado? Eu não gosto disso, não é a minha praia. Mas existem milhares de pessoas que pagam o ingresso para assistir isso. Então, que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Que brinca com o deficiente físico, que brinca com a homossexualidade, ou seja, lá que for, a diversidade, melhor dizendo. Sim. Porque nós estamos vivendo o momento mais diverso da história, da história da civilização humana. Isso é maravilhoso. E as pessoas brincam com isso, sacaneando isso. Isso é terrível. E as pessoas pagam R$100 para assistir. Então, como é que a gente se coloca enquanto artista dentro dessa situação? Como é que foi quando você notou isso? Porque isso não veio acontecendo há muito tempo. Isso deu uma virada de chave muito rápida, na verdade, né? Para você que é um humorista de berço, como é que você notou essa mudança? A gente sabe que o foco de alguns artistas, nem todos, vamos dizer assim, é o mesmo. Alguns realmente focam na questão do preciso de bilheteria, casa cheia e dinheiro no bolso, ponto final. E tanto faz a piada que eu tô falando. Tanto faz o conteúdo. E outros tratam a arte, outros tratam a arte como um veículo de transformação, como tudo que a gente conversou aqui, que é realmente o que se aprende quando você vai estudar arte cênica. É isso que se aprende. Sim. A arte cênica literária é transformação, é conteúdo, é raciocínio, é criatividade, é elaboração de ideias, é construção de ideias, é adaptação de novas ideias de escritas antigas, enfim. Mas que não tem nada a ver com simplesmente bilheteria e casa cheia. Não. Como é que você notou isso, André? Eu acho que isso vem muito com essa revolução da chegada do smartphone na sociedade humana. As pessoas estão com essa mudança muito brusca da qualidade da comunicação, aproveitando que você é um comunicador. Então, como se diz, as pessoas estão se alimentando de um monte de besteiras, no meu ponto de vista, e estão valorando isso, estão dando valor a isso. Então, os artistas, fundamentalmente falando, passaram a ser os à margem. O cara hoje em dia ser um grande artista, ele é marginal, porque o que está valendo agora é essa mediocridade em que se impera, né? Entende? E o que acontece é o seguinte, como é que a gente vai mudar isso? Agora, eu acredito o seguinte, isso é passageiro, porque o teatro existe há mais de 4 milhões de anos. O teatro começou no Egito, depois foi para a Grécia, e ele passa 4 milhões de anos atravessando crises. E ele continua, nós estamos falando dele aqui hoje. Né? O Tony Ramos fala com o meu mestre também, Tony Ramos, meu amigo. Para mim ele é o maior. Com imensa propriedade, que ele diz que o teatro tem esse lugar, que há 4 mil anos ele é capaz de fazer com que as pessoas sejam melhores, se transformem, reflitam, sejam mais gentis, cara. Outra coisa que a sociedade humana deixa de ser hoje em dia, gentil. As pessoas não falam mais muito obrigado, boa noite, bom dia. Por favor, senta aqui, minha senhora. Que lindo que você é, que linda que você é. Nossa, como você está bonita hoje. Né? Às vezes eu, como exercício de teatro do invisível, vamos dizer assim, do Boal lá, eu saio na rua e digo assim, hoje todo mundo que olhar para mim
vai ver muita luz. E às vezes um cara que eu nunca vi na minha vida olha para mim e eu digo, caraca, meu irmão, como você tá bonito hoje, tá uma energia sensacional, tu é fortão, que saúde! O cara já abre um sorriso maravilhoso. Esse sorriso já me contagia, eu também abro outro. Sim. Então, se a gente fizer disso uma atividade diária, a gente vai criar uma rede, uma net, que vai servir como resistência a essa rede que está imperando hoje em dia. E eu respeito muito o que você falou do ponto de vista quando você foi cauteloso em dizer, para mim, não é legal. Exatamente. Eu respeito isso porque isso eu também aplico muito isso. Para eu mesmo não contradizer quando eu reclamo que as pessoas dizem ser donas da razão. Eu não estou sendo dono da razão. Exatamente. Quando eu coloco o seguinte, para mim é uma idiotice. E faço uma pergunta final. Digam para mim, hoje está bom? A avaliação é essa. Diz para mim, hoje está bom? A resposta é o não. O que o Dedé falou, né? Exato. Hoje está bom? É temporário. Então, exato. E a gente, depois do caos vem a bonança. A gente tem essa história cíclica, né? Isso é uma coisa cíclica. Então, infelizmente, ou felizmente, mas parece que infelizmente, porque na verdade, quando a gente fala por isso, a gente tem que usar como... A gente não, o tempo. O tempo usa toda uma geração para se provar que uma coisa está errada ou que uma coisa está certa. E a gente lamenta por quem não consegue controlar os seus ali, seus filhos, me refiro à família, seus filhos, seus amigos no entorno, para que passem bem por uma transição onde tem muita coisa ruim dentro dela. Ruim porque não é instrutivo, não contribui para a personalidade, caráter, para todas as fases da cognição dentro da psicologia, não contribui para nada, porque não há percepção, não se nota. Na verdade, tudo se pode... Nada se explica, e aí é diferente, né, André? É aquela coisa da liberdade, é diferente da libertinagem. São coisas afastando cada vez mais, você percebe? Exato. Né? E não está se aceitando. Aí voltamos ao que o André falou muito bem. Não está se aceitando a troca de ideias, e aí volta-se a burrice. A ignorância está imperando. E tem uma coisa do afeto também, cara, que está no meu modesto e humilde observar, tá muito em falta, cara. Por isso que as pessoas buscam afeto através do telefone, através dos amigos virtuais. É o elogio vazio, é o carinho sem toque, é o carinho sem toque. Não se olham, eu te amo sem nenhum tipo de e será que é verdade? Interesse por criar conteúdos para que você receba a aceitação e o like dos outros, e aí você se sente pleno de afeto quando você abre o teu celular e diz, olha, um monte de gente me likeou, nossa, curtiram, e aí fica uma produção de conteúdo absurda, vazia, Não, porque o problema é esse, né? O conteúdo e que enche os bolsos dos grandes que são os caras que comandam essa história. Exatamente. Então você produz conteúdo gratuito para um cara, para ele ficar cada vez mais rico e milionário e controlar, como o Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz, chega o povo para lá. Chega o povo para a direita, chega o povo para a esquerda, dá pão e vinho, dá pro povo, dá o futebol, dá o celular, não deixa eles pensarem, bota só as coisas. E na minha profissão, por exemplo, hoje em dia, eu sou da velha guarda, eu vou gravar no estúdio de televisão, fazer novela, os diretores com telefone celular na mão fazendo videozinho. Caraca, maluco. O nível de concentração no próprio trabalho é quase nenhum, né? Você vai contracenar com um colega ou com uma colega e ela chega no estúdio onde você tem que estar totalmente concentrado para fazer o seu trabalho, fazendo selfie, fazendo videozinho. E os diretores compactuam com isso. Se você faz isso no estúdio do Walter Avancini, você é mandado embora de justa causa na hora. E nesse sentido eu sofro muito. Eu acho que eu estou chegando na conclusão que eu nunca fiz isso, mas eu sou da velha guarda, viu? Os funcionários estão aqui, são testemunhas do que eu estou falando. Eu respeito muito isso aqui, não pode fazer isso. Não, mas é um absurdo esse olhar que o artista dá hoje, a falta de consideração, a falta de respeito, aquele artista que quer realmente fazer do seu trabalho um veículo de transformação,
né, de aperfeiçoamento, aprimoramento. Tá todo mundo ligado nessa história do celular e isso, cara, não vai rolar. Aí você tem experiências fora desse lugar. Agora eu estou filmando com a galera do Afro Reggae Audiovisual, né, que é uma turma incrível. E aí você começa a fazer um trabalho desse, você fala assim, ai meu Deus, graças a Deus eu tenho esse spa. Depois eu volto para esse... Fazer o que ama e fazer aquilo que ama com a qualidade que eu me refiro não é técnica só. A qualidade de respeito no ambiente é uma realização que você não... Senhora. É o spa, porque você vai feliz, volta feliz, quer ficar, você só não fica até quando você não aguenta ou tem um compromisso que você tem que ir embora. E depois você se fortalece para ingressar novamente nesse espaço medíocre, porque você é obrigado a lidar com isso. Exato, porque a gente não tem como fugir. Não tem, porque é veículo de trabalho, é instrumento de monetização, você ganha o salário dentro dessa mediocridade, ok, não tem problema, mas eu preciso de subir a montanha. Eu preciso descarregar para carregar, porque não tem como. Se você não se reabastecer disso, interiormente você não consegue suportar, e aí você acaba, de repente, cometendo uns atos que você nem se reconhece. Fala, meu Deus, eu não sou assim não, mas eu preciso me acalmar, porque é difícil, né? Nossa. Mas a viver é uma grande aventura maravilhosa. E assim, é uma bênção você poder fazer uma atividade em que você pensa sobre isso. Você coloca em jogo, né? O teatro é to play theater, né? Jogo é um jogo, né? Quando eu começo o espetáculo, eu digo assim, bem-vindos ao teatro, lugar mágico do jogo, das combinações, né? Então, quando eu faço o espetáculo lá dia 16 de novembro no Teatro Municipal, Dedé Show, ou no fim de semana dos 6, 7, 8 de dezembro no Nova Friburgo Country Club, é como se o universo parasse para a gente dialogar. Artista, plateia, músico, literatura. Então, eu convido todos vocês a conviver e fazer parte dessa aventura com a gente, sabe? O meu entendimento da arte é esse. O espetáculo começa, eu não sei onde ele vai acabar, mas uma coisa eu tenho certeza. Quando terminar, eu vou ser um homem melhor. Com certeza. André, quero te agradecer demais. Imagina. Foi maravilhoso receber você aqui, um prazer imenso. Sou seu fã, vou repetir isso para quem não estava no início do programa. Lincoln, obrigado por ter trazido o André aqui. Muito interessante só dizer isso, porque é importante trazer o André para cá. Friburgo precisa disso. Mesmo tendo vários artistas que vêm para cá sempre, eu convido o público friburguense da região a vir no dia 16 assistir esse espetáculo que eu estou com ele em cena e nos outros de dezembro, que nós vamos fazer também, mas para receber isso, essa energia, essa sabedoria do André, a experiência dele que ele divide o tempo todo, acho que isso acrescenta. Ele não veio para fazer piada, ele veio para trazer essa energia e reflexão com muito humor e alegria. Com emoção, humor, alegria. Então, assim, dia 16 de novembro no Municipal, no final de semana do dia 7 de dezembro, no Country Club. 6, 7, 8, né? E as informações, a gente vai colocar aqui o lettering, das redes sociais, dos telefones, dos e-mails que vocês podem se informar. No dia 16, os ingressos já estão à venda no Simpla. Na Simpla, então, vocês podem adquirir ingresso lá, ou através desses telefones aí de informação. O site, você está entendendo? Pode mandar mensagem que a gente responde, chamando o link. E o importante é nós estarmos juntos e vivenciarmos a experiência magnífica do teatro. E esse dia 16 é importante isso, que é o início de uma jornada que o André vai estar aqui sempre, que nós vamos fazer em dezembro, mas já estamos com o projeto para o ano que vem. Ele está fascinado pela cidade, vai fazer parte de Friburgo. E outra coisa importante também é que esse é um projeto que a gente pretende trabalhar com a municipalidade no sentido das escolas públicas municipais. Porque, como eu digo, é um trabalho de arte e educação. Então, ele se fundamenta também na educação. Nós vamos fazer oficinas, sobretudo no âmbito municipal, na cidade de Friburgo, trabalhar junto com as escolas. Então, se você também é da iniciativa privada e quiser apoiar, quiser entrar dentro dessa aventura,
Você entra em contato com a gente através dos e-mails, dos telefones, da rede social, com o Lincoln, comigo, e vamos fazer parcerias para a gente levar adiante esse pensamento, essa mensagem de amor, de arte e de educação. Gente, muito obrigado a vocês. Olha, vocês aí de casa não percam, dia 16 de novembro, esse grande espetáculo Dedé Show no Teatro Municipal aqui de Nova Friburgo. Fica bem pertinho aqui do centro da cidade. Vocês de toda a região, aí o pessoal de Madalena para cá, Macuco, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, não percam a oportunidade de assistir um grande espetáculo onde vocês vão aprender muito, vão interagir, vão participar. Depois também do Nova Friburgo Country Club, dia 6, 7 e 8, outro grande espetáculo. O André vai voltar aqui na TV Cidade, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso também em outras datas. Portanto, não percam a oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Até lá. Valeu.